rangido das rodas ecoava pelo chão de cimento, enquanto Lúcia empurrava sua cadeira em direção à escola. Suas mãos calejadas já estavam acostumadas com o esforço diário, mas naquela manhã de outono, o peso parecia maior. Talvez fosse o olhar das outras meninas da 8ª série, que passavam em grupos, rindo e cochichando. Ou talvez fosse o cansaço de sua mãe, Júlia, que havia dormido apenas 3 horas na noite anterior, depois de limpar escritórios até a madrugada. "Mãe não precisa me acompanhar hoje", disse Lúcia, notando as olheiras profundas no rosto da mulher que caminhava ao seu lado. "Já conheço o caminho." Júlia ajeitou o uniforme surrado da filha, um hábito que tinha desde que Lúcia era pequena. "Não seja boba, filha. Sabe que não consigo trabalhar direito se não te vir entrar naquele portão." O portão da escola era como uma fronteira entre 2 mundos. De um lado estava a realidade de Lúcia, uma vida simples num bairro da periferia, onde ela e a mãe dividiam um quarto e cozinha numa casa de cômodos. Do outro, um ambiente que, mesmo após 8 anos, ainda a fazia sentir-se uma intrusa. Na entrada da escola, Mariana, a coordenadora, aproximou-se com sua habitual expressão de pena mal disfarçada. "Dona Júlia, que bom que chegou cedo hoje. Precisamos conversar sobre a formatura do fim do ano." Lúcia sentiu o corpo da mãe enrijecer. Sabia o que viria a seguir. Mais uma despesa que não podiam pagar, mais um lembrete de que eram diferentes. "Sobre o valor", começou Mariana, baixando a voz como se falasse de algo vergonhoso. "Podemos tentar um desconto especial, considerando a situação." "Não precisa", interrompeu Júlia, mantendo a dignidade que sempre a caracterizou. "Daremos um jeito." Mas Lúcia sabia que não havia jeito a dar. O salário da mãe como faxineira mal cobria o aluguel, os remédios e a comida. A cadeira de rodas que usava já estava velha, rangendo a cada movimento, precisando urgentemente de manutenção que não podiam pagar. Naquela tarde, enquanto sua mãe limpava mais um escritório no centro da cidade, Lúcia observava pela janela da sala de aula o movimento no pátio. Era dia de educação física e, como sempre, ela ficava de fora, apenas assistindo. O professor até tentava incluí-la em algumas atividades, mas era óbvio o desconforto dos outros alunos. "Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho." Foi durante essa aula que algo inesperado aconteceu. Sandra, a professora de português que todos adoravam, entrou na sala procurando por Júlia. Seu rosto demonstrava uma urgência incomum. "Lúcia, você sabe onde posso encontrar sua mãe agora? É importante." O coração de Lúcia acelerou. Sua mãe estava no prédio empresarial Andrade em Filhos, como todas as tardes. "Aconteceu alguma coisa?" Sandra sentou-se ao lado dela. Algo no olhar da professora fez Lúcia segurar com força os braços de sua cadeira. "Uma amiga minha trabalha como governanta na mansão do empresário Anselmo Andrade. Eles estão precisando urgentemente de uma cozinheira e quando ela mencionou isso, pensei imediatamente na sua mãe." Lúcia conhecia o nome. Anselmo Andrade era o dono do prédio onde sua mãe trabalhava como faxineira. Um homem poderoso, daqueles que apareciam nos jornais. "O salário", continuou Sandra, "é 3 vezes maior do que ela ganha atualmente, com benefícios, folgas aos domingos." A mente de Lúcia girava. Aquele dinheiro significaria poder pagar a formatura, consertar sua cadeira, talvez até se mudar para um lugar melhor. Mas havia algo no tom de voz de Sandra que a preocupava. "Qual é o problema, então?" Sandra hesitou, mordendo o lábio inferior. "A esposa dele, Elisa, ela tem uma certa reputação. Já passou por várias empregadas nos últimos meses. Dizem que é difícil." Naquele momento, o sinal tocou, anunciando o fim das aulas. Lúcia observou os colegas guardando seus materiais,
conversando sobre planos para o fim de semana, vivendo suas vidas normais. "Vou falar com minha mãe assim que ela chegar", disse finalmente. O que Lúcia não sabia era que aquela conversa mudaria completamente o rumo de suas vidas. Enquanto empurrava sua cadeira para fora da escola, pensava em como dar a notícia à mãe. Júlia era orgulhosa, não aceitaria facilmente algo que soasse como caridade. No caminho para casa, as rodas de sua cadeira encontraram mais um buraco na calçada mal conservada, quase a fazendo cair. Um grupo de adolescentes passou rindo, sem sequer oferecer ajuda. Lúcia endireitou-se, engolindo as lágrimas de frustração. Estava acostumada com isso, com ser invisível ou pior, ser apenas a menina da cadeira de rodas. O sol já se punha quando Júlia chegou em casa, o corpo exausto após mais um dia de trabalho pesado. Lúcia podia ver o cansaço em cada movimento da mãe, nas mãos vermelhas de tanto esfregar pisos, no andar cada vez mais curvado. "Mãe", chamou ela, reunindo coragem. "A professora Sandra veio falar comigo hoje. Tem um emprego melhor." Enquanto explicava sobre a oportunidade, Lúcia observava as expressões no rosto da mãe mudarem. Esperança, medo, dúvida, determinação. O que nenhuma das duas podia imaginar era que aquela noite marcaria apenas o início de uma jornada, que testaria não apenas sua resistência, mas também sua capacidade de enfrentar um mundo que sempre pareceu conspirar contra elas. A mansão dos Andrade era um monumento à opulência, com seus portões imponentes e jardins meticulosamente cuidados. Naquela manhã de segunda-feira, Júlia e Lúcia aguardavam na entrada de serviço, sentindo-se deslocadas em meio a tanto luxo. A cadeira de rodas de Lúcia rangia a cada movimento nervoso que ela fazia, ecoando no silêncio tenso. "Talvez não tenha sido uma boa ideia te trazer", murmurou Júlia, ajeitando pela 10ª vez o único conjunto de roupas bom que possuía. "Eles não pediram para trazer família." Antes que Lúcia pudesse responder, a porta se abriu. Uma mulher, alta e magra, vestida com elegância exagerada para aquele horário da manhã, as examinou dos pés à cabeça. Era Elisa Andrade, e seu olhar deixava claro que não estava impressionada. "Você deve ser a Júlia", disse ela, seu tom de voz frio como gelo. Seus olhos pousaram em Lúcia, e algo em sua expressão endureceu ainda mais. "Não fui informada que você tinha uma filha especial." A palavra especial saiu de seus lábios como se fosse algo desagradável. Lúcia sentiu o aperto protetor da mão de sua mãe em seu ombro. "Minha filha está terminando o ensino fundamental", respondeu Júlia, mantendo a dignidade. "É uma das melhores alunas da turma." Elisa ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. "Interessante, mas preciso deixar claro, se aceitar o trabalho, sua filha não pode frequentar a casa. Temos padrões a manter, eventos sociais importantes, entende, não é?" Cada palavra era como uma punhalada no coração de Lúcia. Ela podia sentir sua mãe tremendo de indignação, pronta para recusar o emprego e ir embora. Mas antes que Júlia pudesse falar, uma voz masculina soou atrás de Elisa. "Deixe-as entrar, Elisa. Está calor aqui fora." Anselmo Andrade apareceu na porta. Era um homem alto, de cabelos grisalhos e olhos cansados, que carregavam uma tristeza que seu sorriso educado não conseguia esconder. Diferente de sua esposa, ele olhou diretamente para Lúcia, sem desviar o olhar de sua cadeira. "Senhorita", cumprimentou ele, inclinando levemente a cabeça. "Seja bem-vinda à nossa casa." O contraste entre marido e mulher não poderia ser maior. Enquanto Elisa mantinha uma expressão de desagrado mal disfarçado, Anselmo demonstrava uma gentileza genuína que pegou Lúcia de surpresa. A cozinha era maior que todo o apartamento onde moravam. Equipamentos modernos reluziam sob a luz que entrava pelas amplas janelas.
Júlia olhava para tudo com uma mistura de admiração e apreensão. O café da manhã é servido às 7, explicava Elisa, seu salto alto batendo no piso de mármore enquanto andava. O almoço ao meio-dia e o jantar às 8. Nos fins de semana, costumamos receber convidados importantes. Espero que esteja à altura. Ela está, interrompeu Anselmo suavemente. Verifiquei suas referências pessoalmente. A senhora trabalhou por anos no buffet Estrela, não é mesmo? Júlia assentiu, surpresa por ele saber desse detalhe de seu passado. Há muito tempo, antes da deficiência de Lúcia ser diagnosticada, ela havia sido auxiliar de cozinha em um dos melhores buffets da cidade. Ótimo, continuou ele. Então está contratada. Pode começar amanhã? Elisa lançou um olhar furioso ao marido, mas ele a ignorou completamente. Júlia, ainda atordoada com a rapidez da decisão, apenas concordou com a cabeça. Quanto à sua filha, acrescentou Anselmo, voltando-se para Lúcia, ela será sempre bem-vinda aqui. Temos uma biblioteca excelente no segundo andar, com uma rampa de acesso, inclusive. Foi nesse momento que algo estranho aconteceu. O rosto de Elisa empalideceu subitamente, como se tivesse visto um fantasma. Sem dizer uma palavra, girou nos calcares e saiu da cozinha, deixando um silêncio pesado para trás. Durante o caminho de volta para casa, Lúcia não conseguia parar de pensar na reação de Elisa. Havia algo mais ali, alguma história não contada que explicava aquela hostilidade excessiva. Na manhã seguinte, Júlia começou seu novo trabalho. As primeiras semanas foram um teste constante de paciência e resistência. Elisa fazia questão de criticar cada detalhe, desde a apresentação dos pratos até o barulho que Júlia fazia ao lavar a louça. Mas foi numa tarde de sábado que as coisas realmente começaram a mudar. Lúcia havia acompanhado a mãe ao trabalho, aproveitando que Elisa estava viajando. Estava na biblioteca, perdida em um livro de história, quando ouviu vozes alteradas, vindas do corredor. Não pode continuar assim, Elisa, era a voz de Anselmo, carregada de uma emoção que Lúcia nunca havia ouvido antes. Você não pode tratar as pessoas dessa forma só porque... Só porque o quê? E a voz de Elisa cortou como uma navalha. Só porque me lembra ela, é isso que ia dizer? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Lúcia segurou a respiração, sentindo que estava prestes a descobrir algo importante. Sofia não ia querer. Isso, disse Anselmo finalmente, sua voz quase um sussurro. Nossa filha não ia querer que você se tornasse essa pessoa amarga. Lúcia sentiu seu coração parar por um momento. Filha. Em nenhum momento alguém havia mencionado que eles tinham uma filha. As vozes se afastaram pelo corredor, deixando Lúcia com mais perguntas do que respostas. Naquela noite, enquanto sua mãe preparava o jantar na cozinha da mansão, Lúcia não conseguia tirar aquela conversa da cabeça. Quem era Sofia? E por que sua existência parecia ser um segredo tão doloroso? O destino, porém, tinha planos próprios para revelar essa história. Na semana seguinte, os Andrade realizariam uma grande festa para celebrar um contrato milionário. E seria nessa festa que todas as máscaras começariam a cair, revelando verdades que ninguém estava preparado para enfrentar. Enquanto Júlia se desdobrava nos preparativos do evento, Lúcia observava a movimentação crescente na mansão. Decoradores, músicos, garçons, um exército de pessoas transformando a já luxuosa casa em algo ainda mais espetacular. Mas era o comportamento de Elisa que mais chamava sua atenção. A mulher parecia cada vez mais nervosa, como se a aproximação da festa trouxesse à tona medos profundamente enterrados. Em meio a todo aquele turbilhão, Lúcia encontrou algo que mudaria o tudo.
Foi por acaso, quando sua cadeira de rodas esbarrou em uma estante na biblioteca, fazendo cair um álbum de fotografias antigo. Ao tentar recolher as fotos espalhadas, seus olhos captaram uma imagem que fez seu sangue gelar. Uma menina em uma cadeira de rodas, sorrindo ao lado de um Anselmo mais jovem e uma Elisa irreconhecível em sua felicidade. A noite da festa chegou, trazendo consigo uma energia elétrica que pairava no ar da mansão dos Andrade. Lúcia, escondida em um canto da cozinha, observava sua mãe dar os últimos retoques nos canapés enquanto tentava processar a descoberta que fizera dias antes. A foto da menina na cadeira de rodas queimava em sua memória como uma marca indelével. "Não devia estar aqui", sussurrou Júlia, lançando olhares nervosos para a porta. "Se a dona Elisa te vir..." "Ela não vai me ver", respondeu Lúcia, ajustando o vestido simples que usava. "Além disso, seu Anselmo disse que eu podia vir quando quisesse." Antes que sua mãe pudesse protestar, a porta da cozinha se abriu. Era Maria, a governanta, com uma expressão aflita no rosto. "Júlia, dona Elisa está perguntando pelos salgados da mesa principal", disse ela, e então notou Lúcia. Seu rosto suavizou. "Querida, não pode ficar aqui. Hoje não. Dona Elisa está... diferente." Diferente era um eufemismo. Desde cedo, os gritos de Elisa ecoavam pela casa, suas ordens cada vez mais impossíveis de serem atendidas. Havia algo quase desesperado em seu comportamento, como se estivesse tentando controlar um caos invisível. Foi então que Lúcia tomou uma decisão. Precisava entender o que havia acontecido com Sofia, a menina da foto, a filha que ninguém mencionava. Esperou até que sua mãe saísse com a bandeja de salgados e, silenciosamente, conduziu sua cadeira para fora da cozinha. O salão principal estava irreconhecível. Lustres de cristal derramavam luz dourada sobre convidados em trajes de gala, suas joias reluzindo como estrelas terrenas. O contraste com sua própria realidade era doloroso, mas Lúcia manteve-se firme, procurando um lugar discreto para observar. Foi quando o viu. Anselmo estava parado perto da escada, um copo de uísque na mão, seu olhar perdido em algum ponto distante. Havia uma solidão profunda em sua postura, algo que nem todo o luxo ao seu redor conseguia mascarar. "Senhor Anselmo", chamou ela suavemente, aproximando sua cadeira. Ele virou-se surpreso e por um momento Lúcia viu uma sombra passar por seus olhos. Era o mesmo olhar que tinha ao ver a foto de Sofia? "Lúcia", sorriu ele, mas era um sorriso triste. "Não devia estar na cozinha com sua mãe?" Precisava falar com o senhor", respondeu ela, reunindo coragem. "Sobre Sofia..." O copo quase caiu de sua mão. Anselmo empalideceu, olhando rapidamente ao redor para ver se alguém tinha ouvido. "Como você..." "Encontrei uma foto", confessou. "Ela, na biblioteca. Era sua filha, não era? E ela era como eu." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mesmo com a música e as conversas ao redor. Anselmo parecia ter envelhecido 10 anos em poucos segundos. "Sofia era luz", disse ele finalmente, sua voz embargada. "Pura luz. Mesmo presa àquela cadeira, ela iluminava todos os lugares por onde passava." Lúcia sentiu seu coração apertar. "O que aconteceu com ela?" "Uma infecção", respondeu ele, as palavras saindo como se cada uma doesse. "Algo simples, que em qualquer outra pessoa teria sido tratado facilmente. Mas o corpo dela era frágil demais. Em 3 dias, Sua voz falhou. Lúcia viu uma lágrima solitária escorrer por seu rosto. "Elisa nunca se recuperou", continuou ele. "Transformou sua dor em amargura, sua perda em uma muralha contra o mundo. Ver você deve ser como ver um fantasma para ela." Naquele momento, como se invocada pela conversa,
Elisa apareceu no topo da escada. Seu vestido de festa era deslumbrante, mas seus olhos estavam fixos em Lúcia com uma intensidade assustadora. O que ela está fazendo aqui? Sua voz cortou o ar como uma navalha. Anselmo, você prometeu que hoje não... Chega, Elisa. A voz de Anselmo assumiu um tom que Lúcia nunca havia ouvido antes. Chega de fingir que nada aconteceu. Chega de tentar apagar Sofia da nossa vida. Os convidados mais próximos começaram a notar a tensão, formando um círculo silencioso ao redor deles. Lúcia queria desaparecer, mas algo a mantinha ali, como se este momento fosse inevitável. Não fale o nome dela, gritou Elisa, descendo as escadas. Não ouse falar o nome dela. Por que não? Rebateu Anselmo, sua voz aumentando. Por que não podemos falar dela? Sofia era nossa filha, Elisa, nossa filha, e ela amava a vida, mesmo com todas as suas limitações. O que ela pensaria se visse no que você se transformou? O salão inteiro estava em silêncio agora. Lúcia podia sentir dezenas de olhares sobre ela, sobre Anselmo, sobre Elisa. Era como se todos os segredos, todas as dores cuidadosamente escondidas durante anos estivessem finalmente vindo à tona. Elisa parou no último degrau, seu rosto uma máscara de dor e fúria. Você não entende, disse ela, sua voz tremendo. Não pode entender. Toda vez que vejo essa menina naquela cadeira, é como perder Sofia novamente. Cada dia, cada momento... Foi então que algo inesperado aconteceu. Júlia, que havia entrado no salão sem ser notada, deu um passo à frente. Sua dor não dá o direito de machucar minha filha, disse ela, sua voz firme, apesar do medo visível em seus olhos. Lúcia não é Sofia. Ela é ela mesma, com seus próprios sonhos, suas próprias lutas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Elisa olhava para Júlia como se a visse pela primeira vez, sua máscara de superioridade completamente quebrada. Mamãe? Chamou Lúcia suavemente, movendo sua cadeira para perto da mãe. Está tudo bem, eu entendo. E ela realmente entendia. Entendia a dor de Elisa, o luto que nunca tinha sido propriamente processado, transformando-se em uma ferida que infectava tudo ao seu redor. Entendia também o peso que Anselmo carregava, tentando equilibrar a memória da filha que perdera com a vida que precisava continuar. Foi nesse momento que Elisa fez algo que ninguém esperava. Ela desabou. Ali mesmo, no último degrau da escada, cercada por todos os seus convidados importantes, ela simplesmente desabou em lágrimas. O silêncio que se seguiu ao colapso de Elisa foi quebrado apenas pelo som de seus soluços. Os convidados, desconfortáveis com a cena íntima que se desenrolava, começaram a se dispersar discretamente. Anselmo permaneceu imóvel, como se estivesse preso entre o desejo de consolar a esposa e o peso de décadas de distanciamento emocional. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Foi Lúcia quem agiu primeiro. Com um movimento suave de sua cadeira, aproximou-se de Elisa. Senhora Elisa, chamou ela gentilmente. Posso contar uma história? Elisa ergueu o rosto manchado de maquiagem, seus olhos vermelhos encontrando os de Lúcia, com uma mistura de surpresa e resistência. Quando eu era menor, continuou Lúcia, sua voz tremendo levemente, achava que minha cadeira era uma prisão. Passava horas sonhando em como seria poder correr, dançar, ser como as outras crianças. Até que um dia, minha mãe me disse algo que mudou tudo. Júlia, parada alguns passos atrás, deixou escapar um soluço contido. Ela se lembrava daquele dia. Ela disse que minhas rodas não eram correntes que me prendiam, mas asas que me permitiam voar de um jeito diferente. Que cada pessoa tem seu próprio jeito de dançar com a vida, mesmo quando a música parece difícil de ouvir. Anselmo se aproximou lentamente, ajoelhando-se ao lado de Elisa. Sofia costumava dizer algo parecido, murmurou ele, sua voz embargada pela emoção.
Lembra, Elisa? Ela dizia que sua cadeira era seu trono mágico. Um novo soluço escapou de Elisa, mas desta vez havia algo diferente em seu choro. Era como se uma represa que continha anos de dor, represada, finalmente começasse a se romper. Ela era tão corajosa, sussurrou Elisa, fechando os olhos, tão cheia de vida. Mesmo nos piores dias ela sorria. Como ela conseguia sorrir? Porque ela tinha vocês, respondeu Lúcia suavemente. Assim como eu tenho minha mãe. E talvez ela ainda esteja aqui, de alguma forma, querendo que a senhora sorria também. O salão estava quase vazio agora. Apenas alguns funcionários permaneciam à distância, incluindo Maria, a governanta, que chorava silenciosamente em um canto. O som da música havia cessado, deixando apenas o eco das palavras de Lúcia pairando no ar. 16 anos, disse Elisa de repente, sua voz quase um sussurro. 16 anos tentando esquecer, tentando fingir que ela nunca existiu. Como se isso pudesse fazer a dor desaparecer. Anselmo segurou a mão da esposa e pela primeira vez em muito tempo ela não a retirou. Não funcionou, não é? Elisa balançou a cabeça. Cada aniversário, cada Natal, eu a vejo em todo lugar. Nos corredores vazios, no quarto que mantemos, trancado, nos sorrisos das crianças que não permito que entrem nesta casa. O quarto ainda está do mesmo jeito, continuou ela, agora falando mais para si mesma do que para os outros. Nunca tive coragem de mudar nada. Os livros dela, os desenhos, aquela coleção de borboletas que ela tanto amava. Lúcia sentiu sua mãe se aproximar, colocando uma mão protetora em seu ombro. O gesto não passou despercebido por Elisa, que observou a interação com olhos marejados. Você deve me odiar, disse ela para Júlia. O jeito como tratei vocês, como tratei sua filha. Não odeio, respondeu Júlia suavemente. Só sinto tristeza. Tristeza por ver tanto amor transformado em amargura. Um silêncio pensativo seguiu-se às palavras de Júlia. Lúcia observava Elisa, vendo pela primeira vez além da máscara de frieza. Ali estava apenas uma mãe devastada pela perda que havia escolhido construir muros em vez de pontes, esconder-se atrás de uma fortaleza de raiva em vez de enfrentar sua dor. Sofia adorava festas, disse Anselmo de repente, um pequeno sorriso nostálgico em seus lábios. Lembra como ela insistia em ajudar a decorar, mesmo quando mal podia alcançar as mesas? E como ficava frustrada quando não conseguia fazer as coisas do jeito que queria, completou Elisa, um brilho diferente surgindo em seus olhos. Mas nunca desistia, sempre encontrava um jeito. Como ela era? Perguntou Lúcia, hesitante, mas genuinamente interessada. Na foto que encontrei, ela parecia tão feliz. Por um momento, Lúcia temeu ter ido longe demais. Mas então Elisa fez algo surpreendente. Estendeu a mão e tocou a roda da cadeira de Lúcia, como se aquele simples gesto pudesse construir uma ponte sobre o abismo de dor que a separava. Ela era luz, disse Elisa, ecoando as palavras que Anselmo havia usado antes. Pura luz. Tinha essa risada que fazia todo mundo rir junto, mesmo nos dias mais difíceis. E adorava contar histórias. Inventava contos sobre uma princesa em uma carruagem mágica com rodas de prata. Como uma cadeira de rodas, sugeriu Lúcia gentilmente. Elisa assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Exatamente como uma cadeira de rodas. Ela transformava tudo em magia, sabe? Cada limitação em uma aventura, cada obstáculo em um desafio a ser superado. A noite avançava, e aos poucos, as histórias sobre Sofia começaram a fluir. Era como se uma comporta há muito fechada tivesse sido finalmente aberta, permitindo que memórias há muito reprimidas voltassem à superfície. Anselmo contou sobre
As noites em que liam juntos sobre como Sofia tinha um talento especial para matemática e sonhava em ser professora. Elisa falou sobre as manhãs de domingo, quando faziam panquecas juntas, com Sofia dando instruções de sua cadeira como uma pequena chefe. Em meio a todas aquelas revelações, Lúcia começou a entender algo profundo sobre dor e cura, sobre como às vezes é preciso enfrentar o passado para poder seguir em frente. Observou como a cada história compartilhada, algo no rosto de Elisa parecia suavizar, como se cada memória de Sofia trouxesse de volta um pedaço de sua humanidade perdida. A festa que deveria celebrar um contrato milionário havia se transformado em algo muito mais significativo, um momento de cura, de reconexão, de quebra de barreiras que pareciam intransponíveis. Mas ninguém ali poderia imaginar que o verdadeiro milagre ainda estava por vir, e que as palavras de uma menina em uma cadeira de rodas seriam apenas o começo de uma transformação ainda maior. Na manhã seguinte à festa, a mansão dos Andrade acordou diferente. O silêncio habitual foi substituído por vozes suaves vindas do quarto que permanecera trancado por 16 anos. Elisa estava lá dentro, pela primeira vez desde a morte de Sofia, com Lúcia ao seu lado. A decisão de abrir aquele espaço sagrado não tinha sido fácil, mas algo na conversa da noite anterior havia despertado uma coragem há muito adormecida. Era o lugar favorito dela, explicou Elisa, sua voz tremendo enquanto abria as cortinas empoeiradas. A luz do sol revelou um quarto congelado no tempo. Livros ainda organizados na estante, uma boneca sentada na cadeira junto à janela, desenhos coloridos pregados nas paredes. Lúcia observava tudo com um respeito quase reverencial. Sua cadeira de rodas deixava marcas suaves no carpete que não via pegadas há anos. Sobre a escrivaninha, um caderno chamou sua atenção. O Diário de Sofia, suas últimas palavras escritas com a letra irregular de quem lutava contra a própria condição. Ela escrevia todos os dias, disse Elisa, pegando o caderno com mãos trêmulas. Mesmo quando estava muito doente para sair da cama, dizia que suas palavras eram como pássaros que voavam livres, mesmo quando seu corpo não podia. Com cuidado, Elisa abriu o diário na última entrada. A data marcava exatamente 3 dias antes de Sofia partir. As palavras, embora escritas por uma menina de apenas 12 anos, carregavam uma sabedoria que fez os olhos de ambas se encherem de lágrimas. Querido diário, hoje mamãe chorou de novo pensando que eu não vi. Queria poder dizer a ela que não. Precisa ter medo, que mesmo quando eu não estiver mais aqui, meu amor vai ficar. Como aquelas estrelas que continuamos vendo mesmo depois que elas já se apagaram. Só espero que um dia ela entenda que a vida é maior que a dor e que existem outras estrelas precisando brilhar. Elisa deixou o diário cair em seu colo, soluçando. Como ela sabia? Como uma criança podia ser tão sábia? Completou Lúcia suavemente. Algumas pessoas nascem assim, não é? Como se já entendessem coisas que nós levamos uma vida inteira para aprender. Naquele momento, Anselmo apareceu na porta. Seus olhos percorreram o quarto com uma mistura de dor e alívio, como se também estivesse respirando pela primeira vez em 16 anos. Encontrei isso nas coisas dela, disse ele, estendendo um envelope amarelado. Estava guardado na minha escrivaninha. Nunca tive coragem de abrir. Era uma carta, escrita na mesma letra irregular do diário. Endereçada para quando vocês estiverem prontos para sorrir de novo. Elisa pegou o envelope com mãos trêmulas, mas não conseguiu abrir. Foi Lúcia quem, gentilmente, ofereceu ajuda. Com cuidado, desdobrou o papel e começou a ler em voz alta. Queridos mamãe e papai, se estão lendo isso, é porque finalmente encontraram coragem para abrir a porta. Não só do meu quarto, mas dos seus corações também. Sei que deve ter sido difícil. A dor às vezes parece maior que o amor, não é?
Mas não é. Quero que saibam que cada momento que passei nesta casa foi especial. Mesmo nos dias ruins, mesmo quando meu corpo não obedecia, mesmo quando tudo parecia impossível, porque tinha vocês, porque o amor de vocês me fazia forte. Mas agora preciso pedir algo importante. Não deixem que minha partida seja uma prisão. Não transformem a saudade em muros. Existem tantas outras pessoas precisando do amor que vocês têm para dar. Tantas outras histórias esperando para serem escritas. Lembram quando me contaram sobre as estrelas? Como algumas já morreram há muito tempo, mas sua luz continua viajando pelo universo, tocando outros lugares, iluminando outros mundos. Quero ser assim. Quero que meu amor continue viajando através de vocês, tocando outras vidas, iluminando outros caminhos. Por favor, não tenham medo de amar de novo. Não tenham medo de abrir as janelas e deixar a luz entrar. A vida é tão maior que nossa dor, tão maior que nossa ausência. Com todo o meu amor eterno, Sofia. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som suave do choro. Não mais um choro de desespero, mas de compreensão, de aceitação, de cura começando a acontecer. Elisa aproximou-se de Lúcia, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. "Perdoe-me", sussurrou ela, "por todo o mal que causei, por toda a dor que projetei em você. Sofia estava certa. Passei tanto tempo construindo muros que esqueci como era ver a luz." "Não há o que perdoar", respondeu Lúcia, segurando a mão de Elisa. "Às vezes, precisamos nos perder completamente para encontrar o caminho de volta." Anselmo observava a cena com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Em seu peito, uma decisão começava a se formar. Uma decisão que mudaria não apenas suas vidas, mas as vidas de muitas outras pessoas. Sofia queria ser professora, disse ele de repente. Lembram? Queria ensinar outras crianças como ela, mostrar que limitações físicas não precisam ser limitações de sonhos. Elisa ergueu os olhos, uma compreensão começando a surgir em seu olhar. "O que está pensando, Anselmo?" "Estou pensando que talvez seja hora de transformar dor em propósito, de fazer a luz de Sofia continuar viajando, como ela queria." Foi nesse momento que Júlia apareceu na porta, trazendo uma bandeja com chá. Seus olhos se arregalaram ao ver todos reunidos no quarto que sempre estivera fechado. Mas havia um brilho de esperança em seu olhar. "Júlia", chamou Anselmo, "você já ouviu falar do Instituto Sofia?" "Instituto Sofia?", repetiu ela confusa. "Ainda não existe", respondeu ele, um sorriso começando a se formar em seus lábios. "Mas vai existir. Um lugar onde crianças com deficiência possam estudar, sonhar, crescer. Um lugar onde cada limitação seja vista como um desafio a ser superado, não como uma sentença." A ideia pairou no ar como uma semente prestes a brotar. Ninguém ali poderia imaginar o quanto aquele momento, nascido da dor mais profunda, seria o início de algo extraordinário, algo que provaria que, às vezes, as maiores transformações começam nos lugares mais improváveis, como no coração partido de uma mãe finalmente pronta para curar. Um ano se passou desde aquela noite que mudou tudo. A mansão dos Andrade, antes um monumento à dor silenciosa, havia se transformado em um lugar de esperança e renovação. O Instituto Sofia ocupava agora toda a ala leste da propriedade, suas salas de aula adaptadas, ecoando com risadas e sonhos de dezenas de crianças com deficiência. Lúcia estava sentada em sua nova cadeira de rodas motorizada, um presente de Anselmo, observando o movimento no jardim através da janela da biblioteca. Crianças brincavam. Algumas em cadeiras de rodas como ela, outras com diferentes tipos de deficiência, mas todas com o mesmo brilho nos olhos que Sofia tinha em suas fotos. "Pensando em quê?", perguntou Elisa, aproximando-se silenciosamente. A mudança nela era visível.
Não apenas no sorriso que agora vinha facilmente aos seus lábios, mas na paz que emanava de seus gestos. Em como tudo mudou, respondeu Lúcia, virando-se para encará-la. Em como a dor pode se transformar em algo bonito quando permitimos. Elisa sentou-se ao lado dela, seus olhos também voltados para o jardim. Sabe o que mais me emociona? Ver outras mães aqui. Mães que estão passando pelo que passei, mas que agora têm um lugar para encontrar força, para compartilhar suas histórias. O Instituto Sofia havia se tornado mais que uma escola. Era um centro de apoio para famílias inteiras, oferecendo não apenas educação, mas também suporte emocional, terapias e, o mais importante, esperança. Júlia, que agora coordenava a cozinha do instituto, entrou na biblioteca carregando uma bandeja com biscoitos recém-assados, a mesma receita que Sofia tanto amava. "Olha só quem chegou", anunciou ela, sorrindo. Anselmo entrou logo atrás, carregando uma pasta cheia de papéis. Seus olhos brilhavam com a mesma energia que tinha quando apresentou o projeto do instituto pela primeira vez. "Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Acabei de sair de uma reunião com o conselho", disse ele, mal contendo a excitação. "Aprovaram a expansão. Vamos poder atender mais 50 crianças no próximo semestre." A notícia foi recebida com sorrisos emocionados. Cada nova vaga significava mais uma vida transformada, mais uma família encontrando apoio. "Tem mais", continuou ele, tirando um envelope da pasta. "Lúcia, isso é para você." Com mãos tremendo levemente, Lúcia abriu o envelope. Era uma carta de aceitação da Faculdade de Pedagogia com uma bolsa de estudos integral. "Mas como?", perguntou ela, lágrimas começando a se formar em seus olhos. "Foi ideia da Elisa", respondeu Anselmo, sorrindo para a esposa. "Ela disse que precisávamos de alguém especial para coordenar o programa educacional do Instituto. No futuro, alguém que entendesse de verdade as necessidades de nossas crianças." Lúcia olhou para Elisa, que agora também chorava. "Mas eu ainda nem terminei o ensino médio." "E daí?", respondeu Elisa suavemente. "Sofia também tinha sonhos que pareciam impossíveis. O que importa é que você tem o coração no lugar certo. O resto a gente aprende no caminho." Naquele momento, Maria, a governanta, entrou apressadamente na biblioteca. "Dona Elisa, desculpe interromper, mas a nova aluna chegou. Aquela que falamos." Elisa levantou-se imediatamente. "Ana, pensei que só viria na próxima semana. A mãe dela decidiu vir antes. Elas estão... Bem, acho melhor a senhora ver por si mesma." No hall de entrada, uma menina de aproximadamente 10 anos esperava em uma cadeira de rodas muito parecida com a que Sofia usava. Ao seu lado, uma mulher jovem torcia as mãos nervosamente. Elisa parou por um momento, seu coração acelerando. A semelhança era impressionante. Não apenas a cadeira, mas algo no sorriso da menina, na forma como seus olhos brilhavam com curiosidade. "Você deve ser Ana", disse ela, aproximando-se com um sorriso genuíno. "Eu sou Elisa. A senhora é a dona da escola mágica?", perguntou Ana, seus olhos arregalados de admiração. Elisa riu suavemente. "Escola mágica? É que mamãe disse que aqui é um lugar onde cadeiras de rodas viram carruagens de princesa e onde todo mundo pode ser quem quiser ser." As palavras atingiram Elisa como um raio de luz. Eram quase as mesmas palavras que Sofia usava em suas histórias. "Sabe de uma coisa?", respondeu ela, ajoelhando-se para ficar na altura de Ana. "Sua mãe está certa. Este é um lugar mágico. E você quer saber por quê?" Ana assentiu ansiosamente. "Porque aqui", continuou Elisa, "aprendemos que não são nossas pernas que nos levam longe, mas nossos sonhos. Foi uma menina muito especial que me ensinou isso."
Enquanto Elisa conduzia Ana e sua mãe em um tour pelo instituto, Lúcia observava a cena com o coração cheio. De onde estava, podia ver o retrato de Sofia, que agora ocupava um lugar de honra no hall principal, não mais escondido em um quarto fechado, mas exposto com orgulho, seu sorriso iluminando o caminho para todos que entravam. Anselmo se aproximou dela, colocando uma mão gentil em seu ombro. Sabe o que Sofia escreveu em seu último diário? Às vezes precisamos nos perder nas sombras para aprender a valorizar a luz. Ela estava certa, respondeu Lúcia, observando mais crianças chegarem para as aulas da tarde. E às vezes precisamos da dor para aprender a curar. O som de risadas infantis ecoava pelos corredores do Instituto Sofia, misturando-se com o barulho de rodas, muletas e passos diferentes. Era uma sinfonia de vida, de esperança, de sonhos sendo realizados. Júlia, que observava tudo ao lado da filha, não conseguia conter as lágrimas de alegria. Quem diria, não é, que aquele dia em que entramos pela porta dos fundos da mansão mudaria tantas vidas? Não foram só nossas vidas que mudaram, mãe, respondeu Lúcia, segurando a mão de sua mãe. Acho que mudamos um pouquinho do mundo também. E ela estava certa. O Instituto Sofia havia se tornado um farol de esperança, provando que o amor é mais forte que a dor, que a perda pode se transformar em propósito e que cada limitação pode ser uma oportunidade de mostrar ao mundo uma forma diferente de voar. Na parede da entrada, uma placa dourada brilhava sob a luz do sol, com palavras que Sofia havia escrito em seu diário. Não são nossas limitações que nos definem, mas a força que encontramos para superá-las. Era mais que um lema. Era um testemunho de como o amor pode transcender a dor, de como a luz pode nascer da escuridão mais profunda e de como, às vezes, precisamos nos perder completamente para encontrar nosso verdadeiro propósito. No jardim, uma nova jabuticabeira havia sido plantada, a árvore favorita de Sofia. Ao seu lado, uma placa simples dizia: para todas as estrelas que continuam brilhando, mesmo depois de partirem. E assim, a história que começou com dor e rejeição transformou-se em um testemunho de amor e superação. O Instituto Sofia continuaria crescendo, tocando mais vidas, provando que cada fim pode ser um novo começo e que o amor, quando verdadeiro, tem o poder de transformar até mesmo a mais profunda escuridão em luz.